From the Conference Center at Temple Square. Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo em Salt Lake City, esta é a Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Membros e líderes da igreja vieram de todas as partes do mundo para receber conselhos e instruções dos líderes gerais da igreja. Esta transmissão é um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Henry B. Eyring, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à primeira sessão da Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Damos as calorosas boas-vindas aos membros e amigos que participam da conferência no mundo todo, onde quer que estejam. O presidente Thomas S. Monson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Reconhecemos as autoridades gerais e os líderes gerais que estão presentes durante a conferência. A música para esta sessão será oferecida pelo Coro do Tabernáculo Mormon, sob a regência de Mac Wilberg e Ryan Murphy, com Richard Elliott e Andrew Unsworth ao órgão. O coro deu início a essa sessão cantando a Alva Rompe e nos brindará agora com No Monte a Bandeira. A oração de abertura será então proferida pela irmã Bonnie Oscarson, presidente-geral das moças. On the mountain top,
Our beloved Heavenly Father, Nosso amado Pai Celestial, nós, teus filhos reunidos para esta primeira sessão da Conferência Geral, temos gratidão no coração pela oportunidade que temos de nos reunir neste dia e receber instrução e inspiração de teus servos escolhidos. Somos gratos pela restauração do Evangelho, pelo poder do sacerdócio que abençoa a nossa vida e pelos templos que temos no mundo. Agradecemos pela expiação de teu Filho Jesus Cristo e pelo modo como ela nos abençoa continuamente. Somos gratos por nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson, e oramos para que o fortaleça e o sustenha. Oramos para que o Senhor abençoe todas as pessoas que participarão da conferência e, por favor, os inspire e os oriente em suas palavras. Abençoa-nos enquanto ouvimos, para que possamos abrir o coração e a mente para as mensagens que precisamos ouvir neste dia. Que possamos ser mais resolutos em cumprir teus convênios e teus mandamentos. Agradecemos pelas muitas bênçãos que o Evangelho restaurado traz à nossa vida. E oramos em nome de seu Filho, Jesus Cristo. Amém. It will now be our privilege. Teremos agora o privilégio de ouvir nosso profeta, o presidente Thomas S. Monson. Após seu discurso, o coro cantará Bela Sião. Após o hino, ouviremos o presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos 12 Apóstolos. Ele será seguido pelo elder Len G. Robbins, da presidência dos 70. A irmã Cheryl Asplin, segunda conselheira na presidência geral da primária, falará então para nós. Presidente Monson. My brothers and sisters, meus irmãos e irmãs, é um imenso prazer dar-lhes as boas-vindas a esta grande conferência mundial. Estamos reunidos em locais no mundo todo para ouvir e aprender com os irmãos e as irmãs, a quem apoiamos como autoridades gerais e líderes gerais da Igreja. Eles buscaram a ajuda do céu ao preparar as mensagens que apresentarão e sentiram-se inspirados sobre o que vão falar. Esta conferência marca o aniversário de 90 anos das transmissões da Conferência Geral via rádio. Durante a conferência de outubro de 1924, as sessões foram transmitidas pelo rádio pela primeira vez por meio da KSL, que é da propriedade da Igreja. Esta conferência também marca o aniversário de 65 anos das transmissões da conferência via televisão. Na Conferência Geral de outubro de 1949, o canal KSL transmitiu pela primeira vez as sessões da conferência a toda a área de Salt Lake. Reconhecemos as bênçãos da mídia moderna que permite que milhões de membros da Igreja vejam e ouçam a Conferência Geral. As sessões deste fim de semana estão sendo transmitidas via televisão, rádio, cabo, satélite e internet, inclusive para dispositivos móveis. Nos últimos 6 meses, desde o nosso último encontro, um novo templo foi dedicado e outro rededicado. Em maio, o presidente Uchtdorf dedicou o templo de Fort Lauderdale, Flórida. Uma magnífica celebração foi realizada pelos jovens na noite da véspera da dedicação. No dia seguinte, 4 de maio, domingo, o templo foi dedicado em 3 sessões. Há apenas 2 semanas, tive o privilégio de rededicar o templo de Ogden, Utah, originalmente dedicado em 1972 pelo presidente Joseph Fielding Smith. Uma grande comemoração cultural aconteceu na véspera da rededicação, com a participação de tantos jovens que foram realizadas 2 apresentações, cada qual com um elenco diferente. Ao todo, 16 mil jovens se apresentaram. As sessões de rededicação aconteceram no dia seguinte, com a participação de muitas autoridades gerais, juntamente com as líderes das auxiliares das mulheres e o presidente do templo, seus conselheiros e a esposa de cada um deles.
Nossa construção de templos continua a todo vapor. No mês que vem, o novo templo de Phoenix, Arizona, será dedicado. E no próximo ano, em 2015, prevemos a dedicação ou rededicação de pelo menos 5 templos, ou mais, dependendo do término da construção. Como mencionei em abril, quando todos os templos anunciados anteriormente forem construídos e dedicados, teremos 170 templos em funcionamento em todo o mundo. Por estarmos concentrando nossos esforços em concluir a construção dos templos que foram anunciados anteriormente, não vamos anunciar nenhum novo templo no momento. No entanto, no futuro, ao identificarmos as necessidades e localizarmos os terrenos, anunciaremos a construção de outros templos. A igreja continua a crescer. Estamos agora com mais de 15 milhões de membros mais fortes e crescendo em números. Nosso trabalho missionário segue adiante sem impedimentos. Temos mais de 88 mil missionários servindo, compartilhando a mensagem do Evangelho pelo mundo. Reafirmamos que o trabalho missionário é um dever do sacerdócio e incentivamos todos os rapazes dignos e capazes a servir. Somos muito gratos pelas moças que também servem. Elas fazem uma contribuição significativa, embora não estejam sob a mesma obrigação que os rapazes têm de servir. Agora, peço que prestem atenção aos irmãos e às irmãs que vão participar hoje e amanhã de nossas sessões da conferência. Todos os que foram convidados a falar sentem uma grande responsabilidade ao fazê-lo. Ao ouvirmos, que nosso coração seja tocado e nossa fé aumentada. Oro humildemente, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há muitos anos, a irmã Packer e eu fomos à Universidade de Oxford. Estávamos atrás do registro de um de meus bisavôs de 7 gerações atrás. O diretor do Christ College de Oxford, Dr. Popplewell, fez a gentileza de pedir a um arquivista que nos trouxesse os registros. Conseguimos localizar, no ano de 1583, o nome de meu antepassado, John Packer. Um ano depois, retornamos a Oxford, a fim de levar um conjunto de obras padrão lindamente encadernado como presente à biblioteca do Christ College. Isso pareceu um pouco estranho ao Dr. Popplewell. Talvez ele tenha pensado que nós não éramos de fato cristãos. Assim, chamou o capelão da faculdade para receber os livros. Antes de entregar as escrituras ao capelão, abri o guia para estudo das escrituras em inglês e mostrei a ele um dos tópicos. 18 páginas com ótima qualidade de impressão, espaço simples, listando referências sobre o assunto Jesus Cristo. É uma das compilações mais abrangentes de referências escriturísticas sobre o Salvador, que já foi feita na história do mundo. Um testemunho do Velho e do Novo Testamentos, do Livro de Mórmon, de Doutrina e Convênios e da Pérola de Grande Valor. Seja qual for a maneira de examinar essas referências, disse-lhe eu, lado a lado, para cima ou para baixo, livro por livro, assunto por assunto, você verá que elas são uma testemunha consistente e harmoniosa da divindade e da missão do Senhor Jesus Cristo. Seu nascimento, sua vida, seus ensinamentos, sua crucificação, sua ressurreição e sua expiação. Depois de compartilhar com o capelão alguns ensinamentos do Salvador, a atmosfera mudou e ele nos acompanhou numa visita às instalações, inclusive a uma recente escavação que revelava murais do tempo do Império Romano. Entre as referências relacionadas no Guia para Estudo das Escrituras, constava a seguinte, do Livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Em suas próprias palavras, o Salvador declarou, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E do Livro de Mórmon ele declara, eis que eu sou aquele que foi preparado desde a fundação do mundo para redimir meu povo. Eis que eu sou Jesus Cristo. Em mim toda a humanidade terá vida e tê-la-á eternamente. Sim, aqueles que crerem em meu nome. E eles tornar-se-ão meus filhos e minhas filhas. Existem muitas outras referências nas obras padrão que proclamam o papel divino de Jesus Cristo como Redentor de todos os que já nasceram ou nascerão na mortalidade. Por meio da expiação de Jesus Cristo, somos todos redimidos da queda do homem, que ocorreu quando Adão e Eva comeram do fruto proibido no jardim do Éden, como consta em Coríntios. Porque, assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. O Livro de Mórmon ensina, pois é necessário que haja uma expiação. Do contrário, toda a humanidade inevitavelmente perecerá. Sim, todos são obstinados. Sim, todos estão decaídos e perdidos, e hão de perecer, a não ser que seja pela expiação. Um sacrifício infinito e eterno. Talvez nossa vida não seja perfeita e haja punição por nossos pecados. Mas antes de virmos à Terra, concordamos em sujeitar-nos às suas leis e aceitar punições por violar essas leis. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O Salvador realizou a expiação, que nos proporciona um meio de nos tornarmos puros.
Jesus Cristo é o Cristo ressuscitado. Nós os adoramos e o reconhecemos pela dor que sentiu por nós coletivamente e pela dor que suportou por nós individualmente, tanto no jardim do Getsemane como sobre a cruz. Sofreu tudo com grande humildade e com a compreensão eterna de seu papel e propósito divinos. Os que se arrependerem e abandonarem o pecado verão que seus braços misericordiosos ainda estão estendidos. Os que ouvirem e cumprirem suas palavras e as palavras de seus servos escolhidos terão paz e entendimento, mesmo durante o sofrimento e a dor. O resultado final de seu sacrifício é libertar-nos dos efeitos do pecado para que nossas culpas sejam apagadas e tenhamos esperança. Se ele não tivesse levado a efeito a expiação, não haveria redenção. Este mundo seria um lugar difícil de se viver se jamais fôssemos perdoados por nossos erros, se jamais pudéssemos ser purificados e seguir adiante. A misericórdia e a graça de Jesus Cristo não se limitam aos que cometem pecados por falta ou por excesso, mas trazem em si a promessa de paz eterna a todos os que o aceitarem e seguirem seus ensinamentos. Sua misericórdia é um bálsamo poderoso, mesmo ao inocente ferido. Recebi recentemente a carta de uma mulher que disse ter passado por um grande sofrimento. Um erro terrível cometido contra ela, mas que não foi especificado. Ela admitiu ter lutado contra sentimentos de grande amargura. Em sua revolta, gritava mentalmente: alguém vai ter de pagar por esse erro terrível. Naquele momento extremo, de dor e questionamento, continuou ela, penetrou em seu coração uma resposta imediata. Alguém já pagou. Se não soubermos o que o sacrifício do Salvador pode fazer por nós, talvez carreguemos a vida inteira o peso do remorso por termos feito algo errado ou ofendido alguém. A culpa que acompanha os erros pode ser lavada completamente. Se buscarmos entender sua expiação, chegaremos a uma reverência profunda pelo Senhor Jesus Cristo, seu ministério terreno e sua missão divina como nosso Salvador. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi restaurada para levar ao mundo inteiro o conhecimento da vida e dos ensinamentos do Salvador. Esta grande conferência é transmitida em 94 idiomas via satélite para 101 países, mas também fica disponível pela internet a todas as nações onde a igreja está presente. Temos mais de 3.000 estacas. O número de missionários de tempo integral passa de 88 mil e o total de membros já ultrapassou 15 milhões. Esses números são uma prova de que a pedra cortada da montanha, sem mãos, continua rolando e vai, por fim, encher toda a terra. Não importa o quanto cresça a organização da igreja ou quantos milhões de membros se juntem às nossas fileiras, não importa em quantos continentes e países nossos missionários entrem ou em quantos idiomas falemos, o real sucesso do Evangelho de Jesus Cristo será medido pela força espiritual de seus membros individualmente. Precisamos da forte convicção encontrada no coração de cada leal discípulo de Cristo. Um testemunho de esperança na redenção é algo que não se pode medir ou contabilizar. Jesus Cristo é a fonte dessa esperança. Buscamos fortalecer o testemunho dos jovens e dos idosos, dos solteiros e dos casados. Precisamos ensinar o Evangelho de Jesus Cristo a homens, mulheres e crianças, de todas as raças e nacionalidades, ricos e pobres. Precisamos
dos recém-conversos e dos que entre nós descendem dos pioneiros. Precisamos buscar os que se desviaram e ajudá-los a retornar ao rebanho. Precisamos da sabedoria, das ideias e da força espiritual de todos. Cada membro desta igreja, individualmente, é um elemento crucial do corpo da igreja. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Cada membro serve como testemunho da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo. Estamos em guerra contra as forças do adversário e precisamos de todos e de cada um de nós se quisermos ter sucesso na obra que o Salvador deseja que realizemos. Talvez vocês perguntem, o que posso fazer? Sou apenas um. Certamente Joseph Smith deve ter se sentido muito só. Ele atingiu a grandiosidade, mas no início era só um rapaz de 14 anos com uma pergunta. A qual igreja devo filiar-me? A fé e o testemunho de Joseph acerca do Salvador cresceram assim como a nossa fé e o nosso testemunho devem crescer. Linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Joseph ajoelhou-se para orar e coisas extraordinárias aconteceram como resultado dessa oração e da primeira visão. Como um dos 12 apóstolos, presto testemunho do Senhor Jesus Cristo. Ele vive. Ele é nosso Redentor e nosso Salvador. Por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva. Ele preside esta igreja. Ele não é um estranho para seus servos. Ao nos dirigirmos para o futuro com firme confiança, seu Espírito estará conosco. Não há fim para seu poder de abençoar e dirigir a vida daqueles que buscam a verdade e a retidão. Presto testemunho dele, em nome de Jesus Cristo. Amém. Which way do you face? De que lado você está? O presidente Boyd K. Packer surpreendeu-me com essa pergunta intrigante enquanto estávamos viajando juntos em minha primeira designação como novo 70. Fiquei atônito, sem uma explicação para contextualizar a pergunta. Um 70, continuou ele, não representa o povo para o profeta, mas o profeta para o povo. Nunca se esqueça de que lado você está. Foi uma poderosa lição. Tentar agradar aos outros antes de agradar a Deus é inverter os 2 primeiros grandes mandamentos. É esquecer-se de que lado está. Mas ainda assim, todos já cometemos esse erro por temor aos homens. Em Isaías, o Senhor nos adverte: não temais o opróbrio dos homens. No sonho de Leí, esse medo era provocado pelo dedo do escárnio, que do grande e espaçoso edifício apontava zombando, fazendo com que muitos se esquecessem de que lado estavam e saíssem de perto da árvore envergonhados. Essa pressão tenta mudar a atitude de uma pessoa, talvez seu comportamento, fazendo com que se sinta culpada por discordar. Buscamos uma convivência respeitosa com aqueles que escarnecem, mas quando esse temor dos homens nos tenta a aceitar o pecado, ele armará laços, conforme diz o livro de Provérbios. Esses laços podem, de modo astuto, apelar ao nosso lado compassivo para que toleremos ou mesmo aprovemos algo que foi condenado por Deus. Para os fracos na fé, pode ser uma grande pedra de tropeço. Por exemplo, alguns jovens missionários levam esse temor dos homens para o campo missionário e deixam de relatar ao presidente da missão a desobediência flagrante de um companheiro por não desejar ofender o companheiro rebelde. As decisões de caráter são tomadas ao nos lembrarmos da ordem correta dos 2 primeiros grandes mandamentos. Quando esses missionários confusos percebem que são responsáveis perante Deus e não perante o companheiro, isso deveria trazer-lhes coragem para dar meia volta.
Aos 22 anos de idade, mesmo Joseph Smith se esqueceu de que lado estava quando repetidas vezes importunou o Senhor pedindo permissão para emprestar as 116 páginas do manuscrito a Martin Harris. Talvez Joseph quisesse mostrar gratidão a Martin por seu apoio. Sabemos que Joseph ansiava muito que outras testemunhas se unissem a ele contra as tristes falsidades e mentiras ditas sobre ele. Quaisquer que fossem as razões de Joseph, ou por mais justificadas que parecessem, o Senhor não as tolerou e duramente o repreendeu. Muito frequentemente transgrediste e seguiste as persuasões dos homens, pois eis que não devias ter temido mais aos homens do que a Deus. Essa experiência pungente ajudou Joseph a jamais se esquecer de que lado estava. Quando alguém procura ficar bem diante dos homens, ele pode, não intencionalmente, ficar mal diante de Deus. Pensar que é possível agradar a Deus e ao mesmo tempo tolerar a desobediência dos homens não é ser neutro, mas sim viver em duplicidade, é ser hipócrita ou tentar servir a dois senhores. Embora certamente seja preciso coragem para enfrentar os perigos, o verdadeiro emblema de coragem é vencer o medo dos homens. Por exemplo, as orações de Daniel o ajudaram a enfrentar os leões, porém o que de fato demonstrou sua coragem foi desafiar o rei Dario. Esse tipo de coragem é um dom do Espírito para o temente a Deus que já ofereceu suas orações. As orações da rainha Esther também lhe deram essa mesma coragem para enfrentar o marido, o rei Assuero, mesmo ela sabendo que arriscava a vida ao fazê-lo. Coragem não é apenas uma das virtudes fundamentais, mas como C.S. Lewis observou, a coragem é a forma de que cada virtude assume ao ser testada. Pilatos foi misericordioso até o momento em que a situação começou a ficar perigosa. O rei Herodes afligiu-se quando lhe pediram a cabeça de João Batista, mas queria agradar os que estavam à mesa com ele. O rei Noé estava pronto para libertar Abinadi, mas a pressão de seus sacerdotes iníquos o fez vacilar. O rei Saul desobedeceu a palavra do Senhor, guardando os despojos de guerra, porque temeu ao povo e deu ouvidos à sua voz. Para satisfazer a rebelde Israel ao pé do monte Sinai, Arão fundiu um bezerro de ouro, esquecendo-se de que lado ele estava. Muitos dos principais governantes citados no Novo Testamento creram no Senhor, mas não o confessavam por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória dele. As Escrituras estão repletas desses exemplos. Agora ouçam alguns exemplos inspiradores. Primeiro, Mormon. Eis que falo ousadamente, tendo a autoridade de Deus, e não temo o que o homem possa fazer, porque o perfeito amor lança fora todo o medo. Nefe. Não escrevo, portanto, as coisas que agradam ao mundo, mas as que agradam a Deus e aos que não são do mundo. Capitão Moroni. Eis que eu sou Moroni, vosso capitão-chefe. Não busco poder, mas procuro abatê-lo. Não busco as honras do mundo, mas a glória de meu Deus e a liberdade e bem-estar de meus pais. Moroni teve tamanha coragem ao lembrar-se de que lado estava, que foi dito a seu respeito. Se todos os homens tivessem sido e fossem e pudessem sempre ser como Moroni, eis que os próprios poderes do inferno teriam sido abalados para sempre. Sim, o diabo nunca teria poder sobre o coração dos filhos dos homens. Através dos séculos, os profetas sempre foram atacados pelo dedo do escárnio. Por quê? De acordo com as Escrituras, isso acontece porque os culpados consideram a verdade dura, porque penetra-lhes até o âmago. Ou, conforme observou o presidente Harold B. Lee, o pássaro ferido se debate. A reação desdenhosa deles é, na realidade, a culpa tentando se reafirmar, assim como Corior, que por fim admitiu: eu sempre soube que existia um Deus. Corior foi tão convincente em seu engodo que acabou crendo em sua própria mentira. Os escarnecedores, com frequência, acusam os profetas de não viverem no século XXI ou de serem intolerantes. Eles tentam persuadir e até mesmo pressionam a igreja para que baixem os padrões de Deus ao nível do comportamento deles, que, nas palavras do elder Neil A. Maxwell, levam à autossatisfação, mas não ao autoaperfeiçoamento e ao arrependimento. Baixar os padrões dados pelo Senhor ao nível inadequado do comportamento de uma sociedade é apostasia. Muitas das igrejas que existiam entre os nefitas 2 séculos depois de o Salvador visitá-los começaram a simplificar a doutrina, seguindo as palavras do elder Holland. Ao ouvirem esta passagem de 4º Nefe,
procurem semelhanças com nossos dias. E aconteceu que depois de se haverem passado 210 anos, existiam muitas igrejas na terra. Sim, havia muitas igrejas que professavam conhecer o Cristo, negando, não obstante, a maior parte de seu evangelho, de tal modo que toleravam toda sorte de iniquidades e administravam o que era sagrado àqueles a quem isso fora proibido por causa de sua indignidade. O mesmo acontece nos últimos dias. Alguns membros não percebem que estão caindo na mesma armadilha quando tentam forçar a aceitação da tradição local ou étnica de seus pais, que não está em harmonia com a cultura do Evangelho. Outros, enganando a si mesmos, suplicam a seu bispo ou até mesmo exigem que ele baixe o padrão para as recomendações do templo, do endosso escolar ou do chamado missionário. Não é fácil servir como bispo sob tamanha pressão. No entanto, assim como o Salvador que purificou o templo para proteger sua santidade, os bispos são hoje conclamados a defender corajosamente o padrão do templo. Foi o Salvador que disse: manifestar-me-ei a meu povo com misericórdia nesta casa, se meu povo guardar meus mandamentos e não profanar esta casa santa. O Salvador, nosso grande exemplo, sempre esteve do lado de seu Pai. Ele amou e serviu ao próximo, mas disse: eu não recebo glória dos homens. Ele queria que aqueles a quem ensinava o seguissem, mas não os lisonjeava para conquistá-los. Quando realizava um ato de caridade, como curar os enfermos, a dádiva vinha com o pedido: não o digas a alguém. Em parte, o propósito disso era impedir a fama que o seguiu, apesar de seus esforços para evitá-la. Condenou os fariseus por fazerem boas obras apenas para serem vistos pelos homens. O Salvador, o único ser perfeito que já viveu na terra, foi o mais corajoso. Durante sua vida, foi confrontado por dezenas de acusadores, mas nunca se rendeu ao dedo escarnecedor deles. Ele é a única pessoa que jamais se esqueceu de que lado estava. Eu faço sempre o que agrada ao Pai. E não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Entre os capítulos 11 e 28 de 3º Nefe, o Salvador usou o título Pai no mínimo 163 vezes, deixando bem claro para os nefitas que ele estava representando seu Pai. E dos capítulos de 14 a 17 de João, o Salvador se refere ao Pai pelo menos 50 vezes. Em todas as formas possíveis, ele foi um discípulo perfeito de seu Pai. Ele foi um representante tão perfeito de seu Pai que conhecer o Salvador também era como conhecer o Pai. Ver o Filho era como ver o Pai. Ouvir o Filho era como ouvir o Pai. Ele havia, na essência, tornado-se idêntico a seu Pai. Seu Pai e ele eram um. Ele sabia perfeitamente de que lado estava. Que seu exemplo inspirador nos fortaleça contra as armadilhas da lisonja do mundo e de nossa própria vaidade. Que nos dê coragem para que jamais nos curvemos diante da intimidação. Que nos inspire a andar fazendo o bem de modo mais anônimo possível e a não aspirar às honras dos homens. E que seu exemplo incomparável nos ajude a sempre nos lembrar de qual é o primeiro e grande mandamento. Quando os outros exigirem aprovação em desafio aos mandamentos de Deus, que recordemos sempre de quem somos discípulos e de que lado estamos. É a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um grupo de moças me perguntou uma vez: o que você gostaria de já ter aprendido quando tinha a nossa idade? Se eu fosse responder essa pergunta hoje, incluiria o seguinte: com a idade de vocês, eu gostaria de já ter entendido melhor o significado do sacramento. Gostaria de ter entendido como o Elder Jeffrey R. Holland o descreveu. Ele disse: um dos convites inerentes à ordenança sacramental é que será uma verdadeira experiência espiritual, uma santa comunhão, uma renovação para a alma. Como o sacramento pode ser uma verdadeira experiência espiritual, uma santa comunhão, uma renovação para a alma a cada semana? O sacramento torna-se uma experiência de fortalecimento espiritual
quando ouvimos com atenção a oração sacramental e renovamos nossos convênios. Para isso, devemos estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. Para explicar essa promessa, o presidente Henry B. Eyre ensinou: isso quer dizer que devemos considerar-nos dele. Nós o colocaremos em primeiro lugar em nossa vida. Desejaremos o que ele deseja, em vez do que nós desejamos ou que o mundo deseja nos ensinar. Quando tomamos o sacramento, fazemos o convênio de sempre nos lembrarmos de Jesus Cristo. Na noite que antecedeu sua crucificação, ele reuniu seus apóstolos ao seu redor e instituiu o sacramento. Partiu o pão, abençoou e disse: tomai, comei. Isto é em lembrança de meu corpo que é dado por vós. Depois, tomou um cálice de vinho, deu graças e o deu aos seus apóstolos a fim de beberem e disse: isto é em lembrança do meu sangue, que foi derramado por todos os que crerem em meu nome. Entre os nefitas, e novamente na restauração de sua igreja nos últimos dias, ele repetiu que devemos tomar o sacramento em sua lembrança. Ao partilhar do sacramento, testificamos a Deus que desejamos lembrar de seu Filho sempre, não só nos breves instantes da realização da ordenança. Isso significa que buscaremos constantemente o exemplo e os ensinamentos do Salvador para orientar nossos pensamentos, nossas escolhas e nossos atos. A oração sacramental também nos relembra que devemos guardar seus mandamentos. Jesus disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. O sacramento nos dá uma oportunidade de introspecção e uma oportunidade de voltar o coração e a vontade a Deus. A obediência aos mandamentos traz o poder do Evangelho à nossa vida, mais paz e mais espiritualidade. O sacramento proporciona um momento de verdadeira experiência espiritual, enquanto refletimos sobre o poder redentor e capacitador do Salvador por meio de sua expiação. Certa líder das moças aprendeu recentemente a respeito da força que recebemos ao nos empenharmos por receber fervorosamente o sacramento. Ao completar um dos requisitos do progresso pessoal, ela fez a meta de centrar o foco na oração e nas palavras dos hinos sacramentais. A cada semana, ela fazia uma autoavaliação durante o sacramento. Lembrou-se dos erros que havia cometido e comprometeu-se a ser melhor na semana seguinte. Ela se sentia grata por ter endireitado os seus caminhos e ter se purificado. Ao avaliar essa experiência, ela disse: eu estava agindo de acordo com uma das condições da expiação, chamada arrependimento. No domingo depois dessa autoavaliação, ela começou a se sentir deprimida e pessimista. Viu que estava cometendo os mesmos erros repetidamente a cada semana. De repente, teve a nítida impressão de que tinha negligenciado a parte mais importante da expiação, o poder capacitador de Cristo. Tinha se esquecido de todas as ocasiões em que o Salvador a ajudara a ser quem deveria ser e a servir além de sua capacidade. Tendo isso em mente, avaliou novamente a semana anterior. Ela disse: um sentimento de felicidade rompeu minha melancolia e vi que ele me dera muitas oportunidades e aptidões. Vi com gratidão minha capacidade de perceber a necessidade de um filho, mesmo não sendo óbvia. Vi que num dia em que não conseguiria fazer mais nada, pude oferecer palavras de incentivo a uma amiga. Tive paciência em uma circunstância que, de modo geral, teria suscitado em mim o oposto. Ela concluiu dizendo: ao agradecer a Deus pelo poder capacitador do Salvador em minha vida, senti-me muito mais otimista quanto ao processo de arrependimento que atravessava e contemplei a semana seguinte com fé renovada. O elder Melvin J. Ballard nos ensinou como o sacramento pode se tornar uma experiência de cura e de purificação. Ele disse: quem entre nós não fere seu espírito por palavra, pensamento
ou ação de um domingo para o outro? Muitas vezes fazemos coisas das quais nos arrependemos e desejamos ser perdoados. Um método de obter perdão é arrepender-nos dos pecados, procurando aqueles a quem ofendemos ou contra quem transgredimos, a fim de obter perdão. Aproximando-nos depois da mesa sacramental, onde, se estivermos sinceramente arrependidos e nos encontrarmos na devida condição, seremos perdoados e nossa alma será espiritualmente curada. Sou testemunha, disse o Elder Ballard, de que há um espírito presente na administração do sacramento que aquece a alma dos pés à cabeça. Sentimos as feridas do espírito serem curadas e os fardos serem aliviados. Consolo e felicidade advém à alma que é digna e realmente desejosa de partilhar desse alimento espiritual. Nossa alma ferida pode ser curada e renovada não só porque o pão e a água nos lembram do sacrifício do corpo e do sangue do Salvador, mas também porque os emblemas nos relembram que Ele sempre será o nosso pão da vida e a água viva. Depois de administrar o sacramento aos nefitas, Jesus disse: aquele que come este pão, come do meu corpo para a sua alma, e aquele que bebe deste vinho, bebe do meu sangue para a sua alma. E sua alma nunca terá fome, nem sede, mas ficará satisfeita. Ora, depois de toda a multidão ter comido e bebido, eis que ficaram cheios do Espírito. Com tais palavras, Cristo nos ensina que o Espírito cura e renova nossa alma. A bênção prometida por honrarmos esse convênio é que teremos sempre conosco o seu Espírito. Quando partilho do sacramento, às vezes imagino um quadro ou uma pintura em que o Salvador ressuscitado está com os braços abertos, como se estivesse pronto para nos receber em um abraço amoroso. Adoro essa imagem. Ao pensar nela durante a administração do sacramento, minha alma se eleva e quase posso ouvir as palavras do Salvador. Eis que meu braço de misericórdia está estendido para vós, e aquele que vier, eu o receberei. E benditos são os que vêm a mim. Os poderes do sacerdócio arônico representam o Salvador ao preparar, os portadores do sacerdócio arônico representam o Salvador ao preparar, abençoar e distribuir o sacramento. Quando um portador do sacerdócio nos estende a bandeja com os emblemas sagrados, é como se o próprio Salvador estendesse seu braço de misericórdia e convidasse cada um a partilhar dos dons preciosos de amor liberados por seu sacrifício expiatório. Dons de arrependimento, perdão, consolo e esperança. Quanto mais ponderamos sobre o significado do sacramento, mais sagrado e significativo ele se torna para nós. Isso foi o que expressou um pai de 96 anos de idade quando o filho perguntou: pai, por que você vai à igreja? Você não enxerga, não escuta, tem dificuldade de andar. Por que você vai à igreja? O pai respondeu: por causa do sacramento. Vou à igreja para tomar o sacramento. Que cada um de nós venha à reunião sacramental preparados para ter uma verdadeira experiência espiritual, uma santa comunhão, uma renovação para a alma. Sei que nosso Pai Celestial e nosso Salvador vivem. Sou grata pela oportunidade que o sacramento me oferece de sentir o amor deles e de partilhar do Espírito. Em nome de Jesus Cristo. Amém. O coro e a congregação ficarão de pé e cantarão juntos
Jeová, sê nosso guia. Após o hino, ouviremos o Elder Shi Hong Wong, dos 70, que fará seu discurso em seu idioma natal, o cantonês. Legendas em inglês serão mostradas nas telas do Centro de Conferências. Em seguida, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após o discurso do Elder Christofferson, o coro cantará Se Eu Escutar com o Coração. Esta é a Conferência Geral Semestral número 184 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ouvimos frequentemente o presidente Manson dizer que devemos estender a mão para resgatar. Isso traz à minha mente um relato do Novo Testamento e a ilustração perfeita de como membros e missionários podem trabalhar juntos por meio dos conselhos de Allah para resgatar os membros. A história encontra-se em Marcos, capítulo 2, versículos de 1 a 5. Considero sempre muito instrutivas as experiências que Jesus usou para nos ensinar certas doutrinas ou certos princípios. Um dos personagens desse relato é um paralítico, uma pessoa que não conseguia se mover sem ajuda. Esse homem tinha de esperar para que alguém o ajudasse. Nos dias de hoje, acontecia algo semelhante ao seguinte. 4 pessoas tinham de fazer uma visita à casa de um homem com paralisia. Estavam cumprindo uma designação do bispo. Posso ver que uma delas era da Sociedade de Socorro, outra do Quórum de Elders, uma do sacerdócio arônico e a última, mas não menos importante, o missionário de tempo integral.
No último conselho de ala, após conversarem sobre as necessidades das pessoas, o bispo deu designações de resgate. Essas 4 pessoas foram designadas para ajudar esse homem. Elas não podiam esperar que o homem viesse sozinho à igreja. Tinham de fazer-lhe uma visita em casa. Tinham de procurá-lo, ir atrás dele, e assim o fizeram. O homem foi levado a Jesus e vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. No entanto, o cômodo estava cheio demais. Não conseguiram entrar pela porta. Tenho certeza de que tentaram bastante, mas não conseguiram. As coisas não acontecem sempre da forma como planejamos. Havia obstáculos no caminho do resgate, mas eles não desistiram. Não deixaram o homem na porta. Então, conversaram sobre o que fariam em seguida. Como levariam o homem até Jesus Cristo para que fosse curado. O trabalho de ajudar Jesus Cristo a salvar almas, pelo menos para eles, nunca fora tão difícil. Os 4 arquitetaram um plano nada fácil, mas trabalharam nele. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Eles o levaram para o telhado. Eu presumo que, como não havia uma escada do lado de fora, devem ter levado um bom tempo para que todos subissem no telhado. Deve ter acontecido deste jeito. O rapaz que pertencia à ala do paralítico subiu primeiro. Sendo jovem e cheio de energia, não deve ter sido muito difícil. Seu companheiro de visitas de mestre familiar, do Quórum de Elders, e o missionário de tempo integral devem tê-los levantado por baixo em direção ao telhado. A irmã da Sociedade de Socorro deve tê-los lembrado de tomarem cuidado e deve ter dito palavras de incentivo. Os homens, então, tiraram as telhas do telhado, ao passo que a irmã continuava a consolar o homem enquanto ele esperava para ser curado e readquirir sua liberdade de se movimentar. Essa designação de resgate exige que todos trabalhem juntos. Nesse momento crucial, seria necessário haver uma coordenação cuidadosa para baixar o homem pelo telhado. As 4 pessoas teriam de trabalhar em harmonia e sem discórdia. Tinham de baixar o paralítico no mesmo ritmo. Se uma pessoa soltasse a corda mais rápido do que as outras 3, o homem cairia da cama. Ele não conseguia se segurar sozinho devido ao seu estado de fraqueza. Para ajudarmos o Salvador, temos que trabalhar juntos em união e harmonia. Todas as pessoas e todos os chamados são importantes. Precisamos trabalhar juntos, unidos no Senhor Jesus Cristo. Finalmente, o paralítico foi colocado diante de Jesus. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Jesus mostrou misericórdia por ele e o curou, não só física, mas também espiritualmente. Filho,
perdoados estão os teus pecados. Não é maravilhoso? Será que não gostaríamos que isso acontecesse conosco? Certamente que sim. Conhecemos alguém em nossa vida que está com paralisia espiritual, alguém que não consegue voltar para a igreja por si mesmo. Ele ou ela poderia ser um dos nossos filhos, um de nossos pais, nosso cônjuge ou um amigo. Com tantos missionários de tempo integral a mais nas unidades da igreja, seria sábio que os bispos e os presidentes de ramo os utilizassem melhor nos conselhos de ala. O bispo pode convidar cada membro do conselho da ala para vir com uma lista de nomes de pessoas que precisam de ajuda. Os membros do conselho da ala vão conversar e decidir com todo cuidado qual a melhor forma de ajudar. Os bispos vão ouvir com atenção as ideias e fazer designações. Os missionários de tempo integral são um grande recurso para as alas nessas tentativas de resgate. Eles são jovens e cheios de energia. Adoram ter uma lista de nomes específicos de pessoas que poderiam ensinar. Gostam de trabalhar com os membros da ala. Sabem que essas são ótimas oportunidades para encontrar pessoas. Eles estão dedicados ao estabelecimento do reino do Senhor. Têm um forte testemunho de que vão ser mais semelhantes a Cristo ao participar desses resgates. Para terminar, gostaria de compartilhar com vocês mais um tesouro escondido nesse relato das Escrituras. Está no versículo 5. E Jesus viu a fé deles. Eu não tinha notado isso antes. A fé deles. Nossa fé conjunta também vai afetar o bem-estar dos outros. Quem eram aquelas pessoas que Jesus mencionou? Elas poderiam incluir os 4 que carregaram o paralítico, o próprio doente, as pessoas que oraram por ele e todos os que estavam lá ouvindo a pregação de Jesus e regozijando-se em seu coração pelo milagre que logo aconteceria. Poderia também incluir um cônjuge, um pai ou uma mãe, um filho ou uma filha, um missionário, um presidente de quórum, uma presidente da sociedade de socorro, um bispo ou um amigo distante. Todos nós podemos ajudar uns aos outros. Devemos sempre estar zelosamente envolvidos em resgatar os necessitados. Eu testifico que Jesus Cristo é um Deus de milagres. Ele ama todos nós e tem poder de salvar e curar, tanto física como espiritualmente. Quando o ajudamos em sua missão de salvar almas, nós também somos resgatados no processo. Dessas coisas eu testifico, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Muy buenos días. Muy buenos días. A peça de William Shakespeare, A Vida do Rei Henrique V, inclui uma cena noturna no acampamento de soldados ingleses em Agincourt, pouco antes da batalha contra o exército francês. Sob uma luz fraca e parcialmente disfarçado, o rei Henrique caminha despercebido entre os seus soldados. Ele conversa com eles, tentando avaliar a confiança de suas tropas, que estão em menor número, e por não perceberem quem ele é, são sinceros em seus comentários.
Em uma parte da conversa, eles filosofam a respeito de quem tem a responsabilidade sobre o que acontece com os homens na batalha, o rei ou cada soldado individualmente. Em determinado ponto, o rei Henrique declara: "Quanto a mim, em parte alguma poderia morrer tão satisfeito como na companhia do rei. Sua causa é justa." Michael Williams retruca: "Isso é mais do que podemos saber." Seus companheiros concordam, sim, ou mais do que nos compete inquirir. Já é suficiente saber que somos súditos do rei. Se sua causa for injusta, nossa obediência nos limpará de toda a culpa. Williams acrescenta: "Mas se for injusta, o rei terá de prestar contas muito sérias." Não é de se surpreender que o rei Henrique tenha discordado. Todo o dever dos súditos é para com o rei, mas a alma dos súditos só a eles mesmos pertence. Shakespeare não tenta resolver esse debate na peça, e de um modo ou de outro é um debate que continua até os dias atuais. De quem é a responsabilidade pelo que acontece em nossa vida? Quando as coisas ficam ruins, há uma tendência de culpar outras pessoas ou até mesmo a Deus. Às vezes, surge um senso de direito e os indivíduos ou grupos tentam transferir para outras pessoas ou para o governo a responsabilidade pelo bem-estar próprio. Nos assuntos espirituais, algumas pessoas supõem que os homens e as mulheres não precisam se esforçar para atingir a retidão pessoal, porque Deus nos ama e nos salva, exatamente como somos. Mas Deus deseja que seus filhos ajam de acordo com o arbítrio moral que Ele lhes deu, para que todo homem seja responsável por seus próprios pecados no dia do juízo. É seu plano e sua vontade que desempenhemos o papel principal de tomar as decisões no drama de nossa própria vida. Deus não vai viver a nossa vida por nós, nem vai controlar como se fôssemos suas marionetes, como Lúcifer propôs certa vez. Tampouco seus profetas aceitarão o papel de mestre de marionetes no lugar de Deus. Brigham Young declarou: "Não desejo que nenhum santo dos últimos dias neste mundo ou no céu esteja satisfeito com qualquer coisa que eu faça, a menos que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito de revelação, faça com que se sintam satisfeitos. Desejo que saibam por eles mesmos e que entendam por eles mesmos." Assim, Deus não nos salva exatamente como somos, primeiro porque exatamente como somos, somos impuros. E nenhuma coisa impura pode habitar em sua presença, pois, no idioma de Adão, homem de santidade é seu nome, e o nome de seu unigênito é filho do homem de santidade. Segundo, Deus não vai agir para que nos tornemos alguém em quem não os escolhemos, por nossas ações nos tornar. Verdadeiramente Ele nos ama. E porque Ele nos ama, não nos obriga nem nos abandona. Ao contrário, Ele nos ajuda e nos guia. De fato, a manifestação real do seu amor são seus mandamentos. Devemos nos regozijar e já nos regozijamos com o plano ordenado por Deus que nos permite fazer nossas próprias escolhas para agirmos por nós mesmos e vivenciar as consequências, ou, como as Escrituras expressam, provar o amargo para saber apreciar o bom. Somos eternamente gratos pela expiação do Salvador ter sobrepujado o pecado original para que possamos nascer neste mundo e não sermos punidos pela transgressão de Adão. Tendo assim sido redimidos da queda, começamos nossa vida inocentes perante Deus e tornamo-nos livres para sempre, distinguindo o bem do mal, para agirmos por nós mesmos e não para recebermos a ação. Podemos escolher nos tornar o que desejamos e, com a ajuda de Deus, até mesmo ser como Ele é. O Evangelho de Jesus Cristo abre o caminho para o que podemos nos tornar. Por meio da expiação de Jesus Cristo e de sua graça, nossos fracassos em viver a lei celestial perfeita e consistentemente na mortalidade podem ser apagados. E podemos desenvolver um caráter semelhante ao de Cristo. A justiça, no entanto, exige que nada disso aconteça sem nosso conhecimento e sem nossa participação. Sempre foi assim. Nossa própria presença na Terra como seres físicos é consequência de uma escolha que cada um de nós fez de participar do plano do nosso Pai. Assim, a salvação certamente não é o resultado de uma vontade divina, mas também não é algo que acontece somente por vontade divina.
A justiça é um atributo essencial de Deus. Podemos ter fé em Deus porque Ele é perfeitamente confiável. As Escrituras nos ensinam que Deus não anda por veredas tortuosas, nem se volta para a direita ou para a esquerda, nem se desvia daquilo que disse. Portanto, suas veredas são retas, e seu caminho é um círculo eterno. E que Deus não faz acepção de pessoas. Contamos com o atributo divino da justiça para ter fé, confiança e esperança. Mas como consequência de ser perfeitamente justo, existem algumas coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode ser arbitrário em salvar alguns e banir outros. Ele não pode encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Ele não pode permitir que a misericórdia roube a justiça. É uma evidência convincente de sua justiça o fato de Deus ter criado o princípio da misericórdia, que acompanha a justiça. É por ele ser justo que planejou os meios para que a misericórdia desempenhasse seu papel indispensável em nosso destino eterno. Portanto, agora a justiça exerce todos os seus direitos e a misericórdia também reclama tudo quanto lhe pertence. Sabemos que são os sofrimentos e a morte daquele que não cometeu pecado, em quem o Pai rejubilou, o sangue de seu Filho que foi derramado, que satisfaz as demandas da justiça, estende a misericórdia e nos redime. Mesmo assim, de acordo com a justiça, o plano de redenção não poderia ser realizado senão em face do arrependimento. É a exigência e a oportunidade do arrependimento que permitem que a misericórdia desempenhe seu papel sem destruir a justiça. Cristo não morreu para salvar indiscriminadamente, mas para oferecer o arrependimento. Confiamos plenamente nos méritos daquele que é poderoso para salvar no processo do arrependimento. Contudo, arrepender-se é uma mudança voluntária. Assim, fazer com que o arrependimento seja uma condição para receber o dom da graça permite-nos manter a responsabilidade por nós mesmos. O arrependimento respeita e apoia nosso arbítrio moral. E assim, a misericórdia pode satisfazer as exigências da justiça e envolve-os nos braços da segurança, enquanto que aquele que não exerce fé para o arrependimento está exposto às exigências de toda a lei da justiça. Portanto, apenas para o que possui fé para o arrependimento tem efeito o grande e eterno plano de redenção. Não compreender a justiça e a misericórdia de Deus é uma coisa. Negar a existência ou a supremacia de Deus é outra. Mas ambas vão resultar em perda, às vezes significativa, de nosso pleno potencial divino. Um Deus que não faz exigências é o equivalente funcional a um Deus que não existe. Um mundo sem Deus, o Deus vivo, que estabelece as leis morais para governar e aperfeiçoar seus filhos, é também um mundo sem verdade e sem justiça absolutas. É um mundo onde o relativismo moral reina com supremacia. Relativismo significa que cada pessoa é sua autoridade máxima. Evidentemente, não apenas aqueles que negam a Deus acreditam nessa filosofia. Algumas pessoas que acreditam em Deus ainda acreditam que elas decidem individualmente o que é certo e o que é errado. Um jovem adulto expressou desta maneira: "Não acho que posso dizer que o hinduísmo ou o catolicismo estão errados, ou que ser episcopal seja errado. Acho que isso depende apenas do que você acredita. Não acho que exista um certo e um errado." Outro, quando perguntado a respeito da base para suas crenças religiosas, respondeu: "Acredito em mim mesmo. Se resume a isso. Como poderia haver autoridade para o que você acredita?" Para aqueles que acreditam que qualquer coisa ou tudo pode ser verdade, a declaração de verdade objetiva, fixa e universal pode parecer uma coerção. Eu não deveria ser forçado a acreditar que algo que eu não goste seja verdade. Mas isso não muda a realidade. Ficar ressentido com a lei da gravidade não vai fazer com que uma pessoa não caia se pular de um precipício. Isso vale também para a lei e a justiça eternas. A liberdade não vem da resistência a essas leis, mas da sua aplicação.
Isso é fundamental para o próprio poder de Deus. Se não fosse pela realidade das verdades fixas e imutáveis, o dom do arbítrio não teria sentido, uma vez que não poderíamos prever e pretender as consequências de nossas ações. Conforme Leí expressou, e se disserdes que não há lei, direis também que não há pecado. E se disserdes que não há pecado, direis também que não há retidão. E não havendo retidão, não há felicidade. E não havendo retidão nem felicidade, não haverá castigo nem miséria. E se estas coisas não existem, não existe Deus. E se não existe Deus, nós também não existimos, nem a terra. Pois não poderia ter havido criação, nem para agir, nem para receber a ação. Portanto, todas as coisas inevitavelmente teriam desaparecido. Tanto em questão temporal quanto espiritual, a oportunidade de assumir a responsabilidade pessoal é um dom de Deus, sem o qual não podemos atingir nosso pleno potencial como filhas e filhos de Deus. A responsabilidade pessoal se torna tanto um direito quanto um dever que precisamos defender constantemente. Ela está sob ataque desde antes da criação. Temos que defender a responsabilidade contra pessoas e programas que, às vezes, com a melhor das intenções, nos tornam dependentes. E devemos defendê-la contra a nossa própria inclinação de evitar o trabalho que é exigido para cultivar talentos, habilidades e um caráter cristão. Conta-se a história de um homem que simplesmente não trabalhava. Ele queria que cuidassem dele em todas as suas necessidades. Em sua maneira de pensar, a igreja ou o governo, ou ambos, deviam a ele o seu sustento porque ele havia pago seus impostos e seu dízimo. Ele não tinha nada para comer, mas se recusava a trabalhar para cuidar de si mesmo. Em meio ao desespero e ao desgosto, aqueles que haviam tentado ajudá-lo decidiram que, já que ele não levantaria um dedo para se sustentar, eles podiam simplesmente levá-lo para o cemitério e deixá-lo morrer. No caminho para o cemitério, um homem disse: "Não podemos fazer isso, tenho um pouco de milho que vou dar a ele." Eles então explicaram isso ao homem que não queria trabalhar e ele perguntou: "Ele já tirou as palhas do milho?" Eles responderam: "Não." "Bem," disse ele, "prossigam para o cemitério." É o desejo de Deus que sejamos homens e mulheres livres, capazes de atingir nosso pleno potencial, tanto material quanto espiritualmente, para que sejamos livres das limitações humilhantes da pobreza e do cativeiro do pecado. Que possamos desfrutar o respeito próprio e a independência para que estejamos preparados em todas as coisas para nos unirmos a Ele em seu reino celestial. Não acredito na ideia errônea de que podemos atingir esse potencial apenas por nossos esforços, sem a ajuda essencial e constante dele. Sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudermos fazer, e não precisamos alcançar um nível mínimo de capacidade ou bondade antes de receber a ajuda de Deus. Podemos receber auxílio a cada hora, todos os dias, não importa onde estejamos no caminho da obediência. Mas sei que, mais do que desejar sua ajuda, devemos nos esforçar a arrepender-nos e escolher a Deus para que Ele possa agir em nossa vida em consistência com a justiça e com o arbítrio moral. Minha súplica é que simplesmente assumamos a responsabilidade e trabalhemos para que Deus possa nos ajudar. Presto testemunho que Deus, o Pai, vive, que seu Filho, Jesus Cristo, é nosso Redentor e que o Espírito Santo está presente conosco. O desejo que eles têm de nos ajudar é inquestionável e a capacidade que têm de fazê-lo é infinita. Que possamos despertar e levantar do pó para que se cumpram os convênios que o Pai Eterno fez conosco. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We express gratitude to the Mormon Tabernacle Choir for the beautiful music they have. Expressamos nossa gratidão ao coro do Tabernáculo pela bela música com que nos brindou nesta manhã. O último orador desta sessão será o presidente Dieter F. Uchtdorf, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, o coro encerrará essa reunião cantando From all that dwell below the skies, de tudo o que habita sob os céus. A oração de encerramento será proferida pelo elder Bradley D. Foster, dos 70. Presidente Uchtdorf.
Before this conference weekend, antes dessa conferência, nesse final de semana, algumas pessoas me perguntaram se eu falaria em alemão. E eu disse não, mas talvez vocês possam achar que eu estou falando alemão. Como piloto de uma companhia aérea, voei muitas horas por continentes e mares em meio à escuridão da noite. Observando o céu noturno da janela de minha cabine, especialmente a Via Láctea, com frequência me maravilhei com a vastidão e profundidade das criações de Deus, o que as Escrituras descrevem como mundos incontáveis. Há menos de um século, a maioria dos astrônomos achava que nossa Via Láctea era a única galáxia do universo. Supunham que tudo que se achava além de nossa galáxia fosse um imenso nada, um vácuo infinito, vazio, frio e despojado de estrelas, luz e vida. À medida que os telescópios se tornaram mais sofisticados, inclusive os telescópios que podiam ser lançados para o espaço, os astrônomos começaram a entender uma verdade espetacular, quase incompreensível. O universo é assombrosamente maior do que se imaginara. Que os céus estão repletos de inúmeras galáxias, inimaginavelmente distantes de nós, cada qual contendo centenas de bilhões de estrelas. Num período muito curto de tempo, nossa compreensão do universo mudou para sempre. Hoje, podemos ver algumas dessas galáxias distantes. Sabemos que estão ali. Estiveram ali por muito tempo. Porém, antes de a humanidade ter instrumentos suficientemente poderosos para reunir a luz celeste e tornar essas galáxias visíveis, não acreditávamos que isso fosse possível. A imensidão do universo não mudou de repente.
Mas nossa capacidade de ver e entender essa verdade mudou drasticamente. E com essa luz maior, a humanidade passou a ter gloriosas vistas que nunca antes haviam sido imaginadas. Suponham que vocês pudessem viajar de volta no tempo e conversar com pessoas que viveram 1000 ou até mesmo 100 anos atrás. Imaginem-se tentando descrever para elas algumas das tecnologias modernas que consideramos corriqueiras hoje. Por exemplo, o que aquelas pessoas pensariam de nós se lhes contássemos histórias sobre aviões a jato, fornos de micro-ondas, dispositivos contendo imensas bibliotecas digitais que cabem na palma da mão e vídeos de nossos netos que compartilhamos instantaneamente com milhões de pessoas no mundo todo? Algumas pessoas acreditariam em nós. A maioria dessas pessoas nos ridicularizaria, se oporia ou até mesmo procuraria silenciar-nos ou ferir-nos. Algumas tentariam aplicar a lógica, a razão e os fatos, como os conheciam, para mostrar-nos que estamos errados, que somos tolos ou até perigosos. Poderiam condenar-nos por tentar enganar as pessoas. Mas, evidentemente, essas pessoas estariam completamente equivocadas. Poderiam ser bem-intencionadas e sinceras. Poderiam sentir-se absolutamente seguras de sua opinião, mas simplesmente não poderiam ver claramente, porque ainda não haviam recebido a mais completa luz da verdade. Parece ser uma característica da humanidade presumir que estamos certos, mesmo quando estamos errados. E se esse for o caso, que esperança há para qualquer um de nós? Estamos destinados a vagar sem rumo por um mar de informações conflitantes, encalhados numa jangada que montamos de modo desajeitado com nossos próprios preconceitos? É possível encontrar a verdade? O propósito de meu discurso é proclamar a alegre mensagem de que o próprio Deus, o Senhor dos Exércitos, que conhece toda a verdade, concedeu a seus filhos a promessa de que eles podem conhecer a verdade por si mesmos. Pensem na magnitude desta promessa. O Deus eterno e todo-poderoso, o Criador deste vasto universo, falará aos que se achegarem a Ele com o coração sincero e real intenção. Ele lhes falará em sonhos, visões, pensamentos e sentimentos. Falará de modo inconfundível, que transcende a experiência humana. Ele lhes dará instruções e respostas divinas para a sua vida pessoal. Evidentemente, haverá os que zombem e digam que isso é uma coisa impossível, que se houvesse Deus, Ele teria coisas melhores para fazer do que ouvir e responder a oração de uma única pessoa. Mas eu lhes digo isto: Deus se importa com você. Ele vai ouvir e responder às suas perguntas pessoais. As respostas para as suas orações virão à maneira dele e no devido tempo dele. E, portanto, você precisa aprender a ouvir a voz dele. Deus quer que você encontre seu caminho de volta à presença dele. E o Salvador é o caminho. Deus quer que você aprenda a respeito de seu Filho Jesus Cristo e vivencie a profunda paz e alegria resultantes de seguir o caminho do divino discipulado. Queridos amigos, eis aqui uma experiência bem direta, com a garantia de Deus, que se encontra num livro de antigas escrituras ao alcance de todo homem, mulher e criança que se disponha a colocá-la à prova. Primeiro, você deve examinar a palavra de Deus. Isso significa
ler as Escrituras e estudar as palavras dos profetas antigos e modernos, referentes ao Evangelho restaurado de Jesus Cristo. Não com a intenção de duvidar ou criticar, mas com o sincero desejo de descobrir a verdade. Pondere a respeito das coisas que sentir e prepare sua mente para receber a verdade. Mesmo que não tenhais mais que o desejo de acreditar, deixai que esse desejo opere em vós, de tal forma que possais dar lugar à palavra de Deus. Segundo, você deve refletir, ponderar e esforçar-se destemidamente para acreditar e ser grato pelo quanto o Senhor tem sido misericordioso com seus filhos desde a época de Adão até nossos dias, provendo profetas, videntes e reveladores para liderar sua igreja e ajudar-nos a encontrar o caminho de volta à presença dele. Terceiro, você deve pedir a seu Pai Celestial, em nome de seu Filho Jesus Cristo, que manifeste a veracidade de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias para você. Peça com o coração sincero e com real intenção, tendo fé em Cristo. Há também um quarto passo que nos foi dado pelo Salvador, muito importante. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Em outras palavras, quando tentamos confirmar a veracidade de princípios do Evangelho, temos que vivê-los primeiro. Ponha a doutrina do Evangelho e os ensinamentos da Igreja à prova em sua própria vida. Faça isso com real intenção, perseverando com fé em Deus. Se fizer essas coisas, você tem uma promessa de Deus, que está obrigado por sua palavra, de que Ele manifestará a verdade a você pelo poder do Espírito Santo. Ele lhe concederá mais luz que lhe permitirá olhar através da escuridão e testemunhar vistas gloriosas, inimagináveis e incompreensíveis à visão mortal. Alguns podem dizer que esses passos são muito difíceis ou que não valem a pena, mas afirmo que esse testemunho pessoal do Evangelho e da Igreja é a coisa mais importante que você pode adquirir nesta vida. Isso não apenas vai abençoá-lo e guiá-lo na vida, mas terá uma consequência direta em sua vida por toda a eternidade. Os cientistas estavam tendo dificuldade para compreender a amplidão do universo, até que os instrumentos se tornaram suficientemente sofisticados para reunir mais luz, de modo que pudessem entender uma verdade mais completa. O apóstolo Paulo ensinou um princípio paralelo referente ao conhecimento espiritual. Ele disse: o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Escreveu ele aos Coríntios, porque lhe parecem loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Em outras palavras, se quiser reconhecer a verdade espiritual, você tem de usar os instrumentos certos. Não é possível entender a verdade espiritual com instrumentos que não são capazes de detectá-la. O Salvador nos disse em nossos dias: aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus recebe mais luz. E essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Quanto mais inclinarmos o coração e a mente na direção de Deus, mais luz celeste se destilará sobre nossa alma. E a cada vez que buscarmos com disposição e sinceridade essa luz, mostramos a Deus que estamos prontos para receber mais luz. Gradualmente,
as coisas que pareciam embaçadas, escuras e remotas se tornam claras, brilhantes e familiares para nós. Da mesma forma, se nos afastarmos da luz do Evangelho, nossa própria luz se esmaece, não num dia ou numa semana, mas gradualmente com o tempo, até que olhamos para trás e não mais compreendemos por que havíamos acreditado que o Evangelho era verdadeiro. Nosso conhecimento prévio pode até parecer tolice para nós, porque o que antes era tão claro, novamente se tornou borrado, embaçado e distante. É por isso que Paulo foi tão insistente em dizer que a mensagem do Evangelho é loucura para os que perecem, mas para os que são salvos é o poder de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é um lugar para pessoas com todos os tipos de testemunho. Há membros da Igreja cujo testemunho é seguro e arde brilhantemente dentro deles. Outros ainda estão se esforçando para saber por si mesmos. A Igreja é um lar para todos que nela se reúnem, independentemente da profundidade ou altura de seu testemunho. Nunca vi um aviso nas portas de nossas capelas dizendo: seu testemunho precisa ter essa altura para que você possa entrar. A igreja não é apenas para pessoas perfeitas, mas para todos virem a Cristo e serem aperfeiçoados nele. A igreja é para pessoas como vocês e eu. A igreja é um local de boas-vindas e apoio, e não de segregação ou críticas. É um lugar em que estendemos a mão para incentivar, elevar e apoiar uns aos outros em nossa busca individual da verdade divina. No final, todos somos peregrinos buscando a luz de Deus ao trilharmos o caminho do discipulado. Não condenamos os outros pela quantidade de luz que tenham ou deixem de ter, mas nutrimos e encorajamos toda a luz, até que ela se torne clara, brilhante e verdadeira. Reconheçamos que, na maioria das vezes, a aquisição de um testemunho não é uma tarefa de um minuto, uma hora ou um dia. Não é algo que é feito de uma única vez. O processo de reunir luz espiritual é uma jornada para toda a vida. Seu testemunho do Filho de Deus vivo e de sua igreja restaurada, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, talvez não venha tão rapidamente quanto você deseja. Mas prometo-lhes isto: se você fizer sua parte, ele virá. E será glorioso. Presto-lhes meu testemunho pessoal de que a verdade espiritual vai encher seu coração e proporcionar luz para seu espírito. Vai revelar-lhe inteligência pura com maravilhosa alegria e paz celestial. Vivenciei isso por mim mesmo, pelo poder do Espírito Santo. Como as Escrituras antigas prometem, a inefável presença do Espírito de Deus fará com que você cante o cântico do amor que redime, que eleve os olhos para o céu e que erga a voz em louvor ao Deus Altíssimo, seu refúgio, sua esperança, seu protetor e seu Pai. O Salvador promete que, se buscarem, acharão. Testifico que isto é verdade. Se buscarem a verdade de Deus, que agora pode parecer esmaecida, fora de foco e distante, ela será gradualmente revelada e esclarecida e se tornará próxima de seu coração pela luz da graça de Deus. Vistas espirituais grandiosas, inimagináveis aos olhos humanos, serão reveladas a vocês. É meu testemunho que essa luz espiritual está ao alcance de todo filho de Deus. Ela vai iluminar-lhe a mente, trazer cura a seu coração e alegria a seus dias. Meus queridos amigos, não adiem o momento de busca
de buscar e fortalecer seu próprio testemunho pessoal da obra divina de Deus. Sim, a obra de luz e verdade. Seu testemunho pessoal da luz e da verdade não apenas abençoará vocês e sua posteridade aqui na mortalidade, mas vai acompanhá-los por toda a eternidade, em meio a mundos incontáveis. Disso testifico e deixo-lhes minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Our Heavenly Father, as we pause for a moment, as we conclude this session, to give Thee thanks. Nós agradecemos-Te por tudo que ouvimos e sentimos. Pai, somos gratos pela música, somos gratos pela tecnologia que permite que esta mensagem seja transmitida a todo mundo, em tantos idiomas.
Somos gratos por termos profetas e apóstolos vivos que nos guiam e nos presidem e dirigem. Pai, somos gratos por todos os missionários e pedimos uma bênção especial neste dia para os pais e avós desses missionários e também suas famílias. Que tenham paz. Pai, ao seguirmos adiante, por favor, dá-nos mais coragem, nossos testemunhos. Abençoa-nos para que possamos apreciar mais o sacramento e nos tornemos e possamos compreender que sejamos abençoados pelo Espírito Santo, que a mensagem que devemos receber individualmente, que venha sobre o nosso coração, que tua vontade e teus propósitos sejam completados em nós e por meio de nós. Abençoa-nos para que sejamos testemunhas de teu Filho, do Salvador do mundo. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.
Esta foi a primeira sessão da Conferência Geral Semestral número 184 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados dentre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música foi apresentada pelo Coro do Tabernáculo Mormon. Esta transmissão foi um serviço público oferecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.